Boa tarde, meu nome é Eduardo Guerreiro, professor de Teoria Literária do Departamento de Ciência da Literatura da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura. E nós estamos aqui já no estabelecimento do simbolismo propriamente dito, né? Assim, em comparação com o decadentismo. Estamos observando o momento de estabelecimento do simbolismo enquanto tomada de consciência de si mesmo, né? E um momento de batalhas internas e externas. Né? Você tem nesse momento o aparecimento do livro do Gustave Kahn, que é uma dessas figuras que estão no círculo malarmaico, né? O Palais Nomade é de 1887, e que ele vai começar a testar o verso livre. Eu não vou entrar nesse debate do verso livre, porque ele é um debate infindável, né? Mas ele vai produzir uma espécie de uma musicalidade nova. É um discípulo de Mallarmé, mas eu não vou falar dessa questão. Assim, ele certamente não é um inventor do verso livre, mas é uma figura que trabalha muito conscientemente com ele, e mostra como que o simbolismo é o movimento que introduz essa inovação, né? Mesmo que ele não tenha sido necessariamente a figura que introduziu, porque quem introduziu isso daí é um debate eterno, né? Não vale a pena entrar sobre ele aqui agora. E tem o outro livro do Francis Viollet-Griffin, de 1886, Quai d'Avril. Esses todos, eu faço questão de citar esses livros aqui para dizer que esses são os simbolistas propriamente ditos. Né? É sempre bom marcar isso. Não, assim, eles é que estão fazendo, né, a literatura simbolista propriamente dita, que a gente está entendendo aqui. Né? Verhaeren, num artigo de 24 de abril de 1887, já saímos de 86, chegamos a 87, ele meio que reproduz aquilo que esses teóricos mais ou menos estão dizendo, o que é curioso, porque se esses teóricos eles podem não ser tão bons quanto Verhaeren como um poeta, né? Não são lá muito originais assim enquanto poetas, né? É, o Verhaeren ele não é tão original assim como teórico, entendeu? Ele está observando o que esse pessoal está discutindo e está tomando posição e introduz mais ou menos uma ideia de símbolo e a orientação do movimento em direção ao espiritualismo. Né? Ele abraça esse momento. Você vê que ele era um dos poetas mais malditos junto com Laforgue, né? E ele também está abraçando esse momento especificamente espiritualista. Lá atrás ele era uma figura que negava o próprio sonho, né? Tinha esse tipo de coisa. Bem, esse é o momento, em 87, da conquista de um público. Quer dizer, a gente lembra aqui que o Huysmans, no As Avessas, ele foi o primeiro livro, assim, é um livro bem característico do decadentismo, né? E foi um livro que atingiu o grande público. Aqui, nesse momento agora, o movimento como um todo está conquistando o grande público. E não um escritor que era daquela geração mais velha, né? O Huysmans é amigo de Mallarmé, né? Então, assim, quer dizer, fazia sentido que ele ganhasse uma repercussão. Agora, esse pessoal aqui é o próprio movimento dos jovens que agora está conquistando o público. Né? E ao colocar a arte acima de paixões partidárias, obtém a atenção do público. Quer dizer, saindo um pouco dessas paixões partidárias internas, né? Eles obtêm a atenção do público, porque o público ele fica meio confuso, e o próprio movimento ele tem a cisão. Né? Obviamente que isso não ajudou. Né?
É, então, aparece mais dois críticos. Aparece um artigo de Jules Lemaitre, que não é bom, porque é aquele tipo de figura que diz que quer entender, mas não quer entender, né? Só quer desprezar mesmo. E tem um outro do Ferdinand Brunetière, que é um dos grandes historiadores da literatura francesa. É uma figura muito importante para pensar, por exemplo, a teoria do gênero, entendeu? Ele foi uma figura que pensou o gênero de acordo com... É um certo positivista, né? Pensou de acordo com uma visão biológica do gênero, que o gênero nasce, cresce e morre, tem esse tipo de coisa, mas para a época isso era, da maneira como ele fez, assim, ele fez de uma forma bastante sistemática e com um estudo histórico aprofundado, então para a época era uma visão avançada, né? Enfim, ele era uma figura realmente de peso, tá? Era um pensador de peso, um teórico assim de peso, tá? Para a época. E escreveu uma crítica em 1988 na Revue de Monde, reconhecendo, né, a influência do movimento e produzindo assim, e tentando entender o movimento, e ele tem passagens bem interessantes, que foram importantes para a própria autoconsciência dos simbolistas também. Né? Ele pensa a questão do símbolo, ele pensa a questão das correspondências, de que entre nós e a natureza existem correspondências entre a alma e a paisagem. Existe correspondência, os poetas geralmente buscam isso, que isso é próprio da poesia, e que esse movimento em especial, ele parte em busca do absoluto. Mas como o absoluto ele é algo inatingível, você não tem retorno. Uma vez que você entra no absoluto, você não tem retorno. Aí entra um pouco de ironia da parte dele e você acaba se dissolvendo nisso. E ele faz o mesmo tipo de alerta que fez o Anatole France. Né? Vocês estão se colocando num perigo, né? Vocês estão entrando num perigo de uma espécie de uma arte muito solitária, que não se comunica com o público, de um afastamento da vida concreta, das pessoas e tal. Tudo aquilo que os simbolistas estão querendo, eles queriam exatamente isso. Né? E o paradoxo aqui é justamente isso, que eles estão conquistando o público dizendo esse tipo de coisa, que não estão interessados em público. Né? Esse é um paradoxo do movimento simbolista, porque toda essa batalha deles é uma batalha também de reconhecimento artístico, de difusão, né, para um público amplo, para não ficar só num círculo restrito e tal. E, ao mesmo tempo, eles estão batalhando para viver a vida espiritual, não essa vida vulgar, né, que a burguesia impõe para todo mundo e tal. Então eles têm assim, esse paradoxo ele é interessante, né? Porque ele é o paradoxo da aristocracia espiritual, né? Que eu vou falar disso mais adiante quando eu falar de Cruz de Souza, tá? Ainda vou desenvolver melhor esse ponto. Mas é o paradoxo que também era o paradoxo daquela mística, a Marguerite Porete, no final das contas, né? Ela trabalhava incessantemente, assim, né? Ardorosamente para a divulgação de sua obra. E a obra dizia que ela era feita para quem queria se desenvolver, as almas perdidas, tá? Para se chegarem a se tornar as almas aniquiladas. Né? Aqui é mais ou menos isso também, assim. Eles estão se dirigindo à solidão das pessoas, não estão se dirigindo a, a, ao que há de multidão em você, né? O que você tem, né, de comum com a multidão, isso não interessa. Agora, o que você tem da sua individualidade, da sua singularidade, do momento em que você fica sozinho e você pondera e tal, isso é interessante para o movimento. Né?
Então é uma espécie assim, de difusão para falar ao, é, ao elemento solitário que todo mundo tem. Né? É mais ou menos isso. Né? Bem, e é interessante, esse debate do Lunetière e dos propagadores do movimento, ele é um debate interessante. Né? Bem, aqui agora chegamos ao momento do triunfo, né? A Hora da Síntese, que é 1889 a 1891. Isso aqui eu sempre segundo a historiografia do Michaud, né? Enfim, que é o historiador clássico, digamos, do simbolismo. Né? Estou seguindo isso aqui. Né? Claro que pode ter maneiras da gente mudar essa historiografia, da gente discordar dessa historiografia. Isso inclusive, poderemos fazer, né, devemos fazer, mas, a princípio, eu estou de uma maneira assim didática, seguindo quem se desdobrou mais em torno da história do simbolismo. Né? Se for para discutir essa historiografia, isso devemos fazer num outro momento. Né? Primeiro temos que assimilar o que ele mesmo disse. Né? Tem uma passagem aqui que é interessante, do enfrentamento dessa figura que agora é triunfante, que é o Mallarmé, né? O enfrentamento da construção da Torre Eiffel, que é o símbolo da indústria, né? O símbolo do industrialismo e tal. Né? Ele fala, muito ironicamente, a Torre Eiffel ultrapassa nossas esperanças. É uma frase de uma ironia impressionante. Né? Você vê que eles estavam exercitando a sua crítica social. Né? Isso está claro. Em 1889 aparece um livro muito interessante, não pouco, muito interessante. Né? Les Grands Initiés, de Edouard Chouret, Os Grandes Iniciados. E tem, na verdade, são 3 livros. Né? Esse do Chouret, L'Art Symboliste, de Georges Vannot, e Littérature de tout à l'heure, de Charles Maurice. Tá? Bem, isso daqui, esses 3, e especialmente esse, do Chouret e do Maurice, são bem mais interessantes do que os teóricos que a gente estava vendo até então. Né? Eles vão muito mais adiante do que o René Gilles e do que o Wittgenstein, né? Que é esses primeiros teóricos que tinham aparecido. Né? E nós trataremos agora deles. Né? Aqui precisamos inicialmente pontuar que o idealismo já se torna espiritualismo. Quer dizer, não é um idealismo vago, agora é um idealismo com um pendor espiritualista evidente, e que o misticismo esparso leva a uma renovação filosófica. Né? Quer dizer, a atmosfera que era ao mesmo tempo pessimista e ao mesmo tempo mística, né, que acontecia no decadentismo, agora ela vai se manifestar de uma forma mais contundente, assim, de uma forma mais clara e pensada, refletida, né, como uma visão de mundo mais coerente, certo? É isso que vai acontecer. Né? Isso significa o seguinte, isso é um ponto importante de alertar aqui, que para quem normalmente diz que o simbolismo ele é místico e o decadente não é místico, porque o decadente é niilista e tal, não assimila essa indissociação decadente de um pessimismo místico ou de um niilismo místico. Palavras pessimismo e niilismo, elas meio que se equivalem, tá? Nesse momento aqui. Claro que você tem um pensamento do niilismo assim muito mais aprofundado,
que vai aparecer na literatura do Dostoiévski, que vai aparecer no Turgenev. Turgenev nem tanto, mas ele é um introdutor, né, dessa noção. Mas vai aparecer no Dostoiévski, vai aparecer na filosofia de Nietzsche. É claro que nós temos essas filosofias né, de alto nível do que a gente está chamando, do que a gente chama de niilismo. Mas a gente não pode achar que esse pessoal daqui era ingênuo. Né? Eles estão vivenciando o niilismo, eles estão expressando esse niilismo. Então, mas o termo pessimista, às vezes, ele se faz disso. Então, a distinção aqui não é muito clara. Tá? Bem, por quê? Porque eles estão lidando com esse tipo de questão da morte de Deus, né? Da falta de valores da sociedade moderna, né? De uma incerteza em relação às coisas, do spleen, do tédio, né? Tudo isso eles estão vivenciando e estão refletindo sobre isso, né? Da mesmíssima maneira. Então, em primeiro lugar, o decadentismo ele tem esses elementos místicos. Não há dúvida. Ele tem tanto no sentido de uma atmosfera, tá? Quanto no sentido de leitura mesmo. O pessoal decadentista, eles liam os místicos, né? Com grande interesse e afinidade. Tá? Dizer que eles eram místicos, eu já falei sobre isso, eu vou repetir. Isso a gente não pode nunca dizer. A gente não pode nunca dizer assim, é a minha posição pelo menos, né? Que um poeta moderno seja um místico, que Baudelaire seja um místico, que Rimbaud seja um místico, que os decadentistas sejam místicos. Não vale a pena entrarmos nesse tipo de debate inútil, né? Se o poeta é místico ou se não é. Né? É melhor dizer que não seja, entendeu? Porque místico é uma coisa, né? É uma coisa específica daquilo que aconteceu na Idade Média, que aconteceu no Renascimento, né? Ainda no momento barroco também, né? Na literatura espanhola, na literatura renana, etc, etc, etc. Isso é o que foi estabelecido, como a gente disse aqui, é o místico. E existem místicos modernos, inclusive, né, que mantêm essa tradição de escrever mesmo tratados de ascensão da alma, de escrever sobre suas próprias experiências, de ter uma busca direta de Deus, etc, etc. Isso também existe. Thomas Merton, por exemplo, no século XX, é um exemplo assim de peso, né, nesse tipo de coisa. Mas você dizer que poetas são místicos, isso não vale a pena, porque o que é interessante aqui, repito, é a secularização da mística na poesia moderna, né? na obra desses poetas modernos, no movimento, na teorização do movimento, na atmosfera, entendeu? No repertório de leituras. E como que tanto com leituras como sem leituras diretas do simbolismo ocorre uma atmosfera mística. Né? Isso é que é interessante, é a secularização da mística, é isso que me interessa. Tá? Que aí a gente não fica nesse debate mesquinho e inútil, né? Se o poeta é místico ou não é. Eu prefiro dizer que não seja mesmo. Né? Porque aí a gente entra logo, né, na questão da secularização e não num estabelecimento de um estereótipo. Certo? Bem, então você vê assim que nesse momento aqui em que aparecem as maiores teorias do simbolismo, né, você tem um ponto de convergência, o esoterismo. Então eles são leitores do esoterismo, eles estão dentro do meio esotérico, eles estão pensando junto com os esotéricos. E no caso desse sujeito aqui, esse sujeito ao mesmo tempo ele está no movimento simbolista, ele é parte integrante, ele está na revue wagnerienne, ele está lá, ele sempre esteve lá, e ele é um erudito, um pensador esotérico ao mesmo tempo. Poeta, entendeu? Teórico do simbolismo e pensador esotérico. Né? Então essa figura é importante
para assinalar esse elemento, né, de um esoterismo dentro do simbolismo. De qualquer maneira, eu insisto também em um outro aspecto. Também não vale a pena a gente dizer que o movimento simbolista como um todo é esotérico. A atmosfera esotérica, a mistura dos meios, né, uma certa distinção, né, uma certa conjunção do meio esotérico, meio literário, simbolista. Isso está acontecendo, isso é verdade, não tem como negar, né? Mas nem todos leram, foram muito adiante nessas leituras esotéricas, entendeu? Verlaine, por exemplo, não está muito nessa vibe, entendeu? Mallarmé chega a namorar com isso um pouco, mas isso também não está tão claro. Rimbaud não, Rimbaud leu mais mesmo, né? Mas como a Rimbaud sempre esse problema, né? Rimbaud não vivenciou toda essa trajetória, né? Todo esse itinerário, né? Do movimento, enfim. E essas figuras aqui, esses jovens, uns têm mais leitura disso e estão mais engajados nisso, outros não tanto. Materlinck, por exemplo, é uma figura que conhece bem, né, essa tradição, que tem interesse mesmo. Né, mas outros não têm tanto interesse. Também não vale a pena a gente dizer que uma coisa é igual à outra. Né? A gente tem que ter uma sensibilidade para as indistinções e para as distinções também, né? nesse aspecto. De qualquer maneira, em torno de uma teorização geral, o esoterismo ele se coloca como um componente central da melhor teoria do simbolismo. Tá? Então isso daí também ninguém tira dessa relação entre simbolismo e esoterismo. Ninguém tira isso. Tá? Sentimento de falta de uma doutrina. Né? Você já está se sentindo a falta, e mesmo que a gente já tenha visto que eles já tenham encontrado uma doutrina, mas essa doutrina ainda está mais ou menos obscura, né, no René Gil, no Wittva, mas com esses três aí, essa doutrina ela vai ficar mais clara. Né? Aí tem essa frase que eu achei uma frase importante, né, dessa figura que para mim é o grande teórico do simbolismo, ainda é um dos grandes teóricos do simbolismo, que é o Michaud, e que eu acho que o que o Michaud fala por ele ter feito uma pesquisa histórica tão impressionante, ele ainda tem mais a dizer do que uma figura como a Ana Balaquina, que vem bem depois dele, que tem uma consciência da teoria literária bem mais avançada do que o Michaud, entendeu? Mas o Michaud, ele sabe o que ele está falando. Tá? E essa frase aqui é importante. Esoterismo é o motor nervoso e a chave do movimento simbolista. Você vê. É claro que a gente pode perceber que pode não ser exatamente o esoterismo enquanto tal, que o esoterismo, os movimentos esotéricos são uma coisa, os movimentos simbolistas são outras. Então, mas o movimento simbolista ele também cria o seu esoterismo, que aí fica mais interessante. Né? Então, a noção de esoterismo é um motor nervoso e a chave do movimento simbolista. Tá? Necessidade de uma mística que não cale o espírito crítico. Né? Então, uma acusação muito comum de quem não conhece direito a tradição mística, né? Toda essa história da mística, e quer passar batido e quer mostrar sempre as diferenças assim entre modernidade e mística, né? Sempre vai dizer que a mística ela é um elemento que enfraquece o aspecto crítico, né? Como se crítica e mística fossem opostos. Bem, a gente viu lá, né? Na Porrette, no Eckhart, nos grandes místicos, propriamente ditos, que eles eram grandes críticos. Porrette, então, nem se fala. Né? Então, isso a gente já viu. Isso já não tem como você dizer que um místico... Né? Esses místicos, eles eram marginais, eles eram figuras assim que batiam de frente com
o poder dominante da sua época, muito diretamente, né? Mas que um certo conservadorismo místico na modernidade se estabeleceu, isso também não deixa de ser verdade, né? E aí existe um tipo de uma oposição que vira essa oposição. Assim, os místicos são conservadores na modernidade e quem não é místico e quem faz a crítica dos místicos está na frente, está na vanguarda. Não, isso é falso, né? Por quê? Porque a secularização da mística que está presente na literatura moderna, na arte moderna, mesmo no pensamento moderno como um todo, né? ela é responsável pelos elementos mais avançados da modernidade e emancipatórios, né? Não que ela seja responsável sozinha, ela é responsável junto com várias outras coisas, né? Mas ela está participando dos elementos mais progressistas da modernidade, né? Pelo menos é uma vertente da mística da modernidade, a vertente mais progressista mesmo. Ela está participando disso. E ela está participando tanto no seu elemento mais, enfim, os elementos que a gente poderia dizer que são os mais, que nós, enquanto figuras progressistas, podemos ter mais afinidade, né? Quanto os elementos que são mais complicados mesmo, que a gente tem que pensar com um olhar crítico, né? Como é o caso de um certo esoterismo, de uma certa ilusão do esoterismo, né? De uma visão, uma certa visão ingênua do esoterismo, né? O esoterismo, e aí entra as coisas mais complicadas aí, né? O fato de que o esoterismo ele ao mesmo tempo em que ele tem uma busca de um perennialismo, de uma unidade, de uma verdade superior que existe eternamente através do tempo, que o homem sempre existiu, esse tipo de ilusão, né? São bem elementos ilusórios, né? Ao mesmo tempo, ele pratica a correspondência, né? Ele tem não é só uma questão de estilo, nem só uma questão de atmosfera, né? Os escritos esotéricos eles têm um componente poético, tá? Que é a poesia da própria prática da correspondência, o pensamento analógico, ele é poético, e os esotéricos eles também praticam esse tipo de coisa, né? E tem esotéricos que escrevem melhor do que outros, entendeu? Tem uns que são mais ridículos mesmo, assim, e tem outros que, mesmo com a sua ingenuidade, mesmo com uma doutrina, no sentido forte do termo, que é muito metafísica e tal, eles têm o seu interesse enquanto escritores, enquanto desenvolvem um pensamento que pode ser falso, isso também não importa muito, assim, mas ele tem o próprio pensamento esotérico, ele tem um componente estético, tá? Ele tem um certo valor estético no pensamento esotérico, né? Criação de cosmologias, criação de sistemas cosmológicos, né? Enfim, isso não deixa de ter um componente estético interessante. Bem, é claro que isso se mistura um pouco com o componente estético mais consciente do próprio simbolismo, né? O estabelecimento de um pensamento estético propriamente dito, que é o que acontece no simbolismo. Isso confunde, essas coisas se confundem muito, mas aí nós temos que também diferenciar sempre, né, de que o elemento estético de um esoterismo que não tem nada a ver com simbolismo, né, que não está muito preocupado com poesia, né, ele é diferente de um elemento estético do simbolismo enquanto um pensamento que tem um esoterismo poético, né, que está buscando uma doutrina da poesia, né, está buscando a essência da poesia. Tá? Isso é específico do simbolismo. Né? Então essas coisas elas são confusas, elas meio que são um jogo de espelhos, né?
E num texto assim mais rigoroso, a gente precisaria analisar isso com cuidado, né? Enfim, bem, eu vou parar esse vídeo e vou entrar para o próximo. Se você gostou do que eu coloquei, curta, por favor. Eu agradeço.